acompanho, queria chamar a atenção de todos vocês para uma decisão muito importante que vai, então, de encontro aos anseios de milhares de estudantes que estão se preparando aí para o Enem. Olha, o Senado, ele aprovou um projeto que adia a realização do Enem. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que adia a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em virtude da pandemia do novo coronavírus. O projeto não afirma um novo prazo para a realização das provas, ficando dependente da evolução da situação epidemiológica e sanitária em todo o país. O líder do PDT no Senado, o senador Everton, já havia protocolado uma representação no Tribunal de Contas da União, solicitando a suspensão das provas do Enem previstas para novembro. Segundo o senador, diante do quadro de pandemia que paralisou as aulas na maioria das escolas brasileiras, manter o cronograma atual fere o princípio constitucional da igualdade. O texto aprovado pelos senadores agora segue para a Câmara. Muito bem, como eu disse ainda há pouco, uma decisão super importante. Mas sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o senador Everton, que tem participação direta aí nesta decisão. Ele vai estar com a gente agora, a partir de agora, ao vivo. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde, senador. Decisão importante que agora, inclusive, deixa esses estudantes, né, dá oportunidade para eles. Uma coisa que eu vivo dizendo por aqui, é a igualdade, né? Com certeza. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos os telespectadores do Hora D, e em especial a juventude maranhense que amanhece com essa importante decisão que o Senado Federal tomou no dia de ontem. E eu tive a honra de presidir parte dela, metade dela foi presidida por mim, e proclamar o resultado. A ampla maioria, quase que a totalidade do Senado Federal compreendeu os argumentos da senadora Daniela Ribeiro, que foi a autora do projeto de lei que adia a prova do Enem, assim como relatou o senador Exalci. Eu apresentei há 2 semanas, junto ao TCU, uma representação contra o INEP, também no sentido de pedir a anulação dessa prova, primeiro por conta da data, e aproveitar para se fazer esse reparo que ontem nós fizemos já com a emenda do senador Romário, que é a adaptação dessa prova para pessoas com deficiência, que ela não estava adaptada, como prova de Libras, Braico e todas as recomendações que são dadas. Pra você ter uma ideia, o ministro da Educação, ele, em uma reunião conosco, com os líderes do Senado, e eu participei dessa reunião, ele teve a audácia, a cara de pau de dizer que o Enem ele não foi feito para fazer justiça social. Nossa. O Enem era para pegar os melhores que tinham nas escolas para poder ser os melhores médicos, os melhores advogados. Então, assim, é um absurdo. A gente ter que conviver nos dias de hoje com uma crise terrível, que eu quero aproveitar para me solidarizar com todas as famílias maranhenses. Só no dia de ontem, em 24 horas, foram 30 óbitos, 30 mortes, 30 nomes, CPFs, famílias atingidas, amigos atingidos. E no meio de uma crise dessa, que está todo mundo assim concentrado, tentando ajudar o máximo possível, nós ainda temos que conviver com as verborragias e as asneiras que o ministro da Educação profere, infelizmente, todo dia, através das suas redes e nas entrevistas que ele dá. Uma postura totalmente inadequada para quem comanda um ministério tão importante, porque o Ministério da Educação ele tem que ser visto como o Ministério do Desenvolvimento, do futuro, da oportunidade, é o Ministério dos sonhos, da oportunidade, é o Ministério de abrir a janela. Quantas histórias bonitas nós não temos no Maranhão, no Brasil, de estudantes que saíram de famílias humildes, pessoas que lutaram na vida e venceram porque tiveram um único padrinho, que foi o livro, foi o acesso à educação. Esse é o que abriu a porta para que a pessoa pudesse vencer na vida. E aí o ministro vinha nos dizer que o Enem não é instrumento de justiça social. Isso foi o fim da comissão de diálogo com ele. E nós entramos no TCU, ontem aprovamos esse projeto no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados, e tão logo nós estaremos consolidando
o adiamento dessa prova do Enem para que os estudantes tenham condições melhores e mais mínimo, né, de reparação para o dano, porque claro que a maioria dos estudantes do Maranhão e do Brasil não tem acesso a computador e muito menos condição de ter uma teleaula dentro de casa com 5, 7, 10 pessoas dentro de uma casa pequena, e só quem não conhece a realidade do Brasil é que fala uma besteira dessa de dizer que tem como se preparar atrás do computador. Agora, Agora, senador, o senhor fala assim, com relação a todo esse cenário, coloca esse cenário que é um cenário muito real, muito concreto. A gente, se fosse, na verdade, classificar aqui, pegaria o mínimo, né? Falta de bom senso diante de um cenário como esse, posto aí diariamente, com realidades cruéis, a gente sabendo de tudo que está acontecendo, né? E aí a gente ainda tem que conviver com falas como essa, né, que ultrapassa qualquer tipo de entendimento, uma vez que a gente está falando de educação, né? Nós estamos falando de educação, Kate. Só para você ter uma ideia, o ministro da Educação, primeiro porque é o que eu falei ontem na sessão, ele vem falar de justiça social, então nós vamos falar de meritocracia. O ministro, ele não tem de longe nem capacidade nenhuma para estar sentado na cadeira do Ministério da Educação. Então, se ele for falar de oportunidade, ele tinha que falar de competência primeiro, porque ele é o primeiro que não teria condição nenhuma de estar sentado na cadeira de ministro da Educação representando uma pasta tão importante como eu falei agora há pouco. São bilhões que ele deixou perder no orçamento, as universidades diminuíram os investimentos, o custeio e as condições para que elas possam funcionar. E é um retrocesso enorme, né? Nós temos várias críticas ao governo do presidente Bolsonaro, mas temos tido responsabilidade aqui no Senado. Todas as pautas que são importantes para o Brasil, nós temos ajudado. Eu fui o relator da calamidade pública, que decretou o estado de calamidade pública que ele assinou, e aprovamos sem ressalvas, porque entendemos que tínhamos que ajudar o governo federal a criar as condições para ajudar os estados. Ajudamos na aprovação do projeto que vai dar apoio aos estados e municípios, que até agora não foi sancionado, e claramente se percebe que o presidente está querendo atrasar o máximo possível, porque ele espera o caos, ele quer que os prefeitos, os governadores atrasem a folha de pagamento e coloquem a culpa neles para que reabram o comércio e vá todo mundo para a rua. Até porque a economia, uma parte insana da economia, porque não são todos justiça seja feita, acha que números é mais importante que vida, porque não tem razão, não tem explicação científica outra de me dizer que de qualquer jeito tem que sair fazendo do jeito que eles queriam, que era voltar à vida normal. Basta ver o que aconteceu e está acontecendo no mundo. Será possível que os comunistas, a Globo, o SBT, os cientistas, todos fizeram uma confabulação com toda a América do Sul, com toda a Europa, com toda a África, com todos os continentes, e a gente combinou de todo mundo querer perseguir o Bolsonaro? Ele sozinho no mundo todo, ele que está certo? Então, todos os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos estão adotando medida de isolamento social enquanto se encontra a cura. E aí, político está dizendo qual é o remédio que a população vai tomar? No mínimo, falta de compreensão realmente do que está acontecendo. Então, nós vamos aqui continuar lutando. É óbvio que aumentou de quase 12 milhões de desempregados, já estamos indo aí para quase 15. Aumentou já um número considerável de desempregados. E tudo indica que vai continuar, né, senador? Nós ainda não chegamos na curva, no ponto alto dessa crise, da curva, infelizmente. Né? Então, basta ver no Maranhão, nas últimas 24 horas, 30 pessoas morreram. Exatamente. Se isso não é fato, isso não é assunto concreto para as pessoas levarem a sério o que está acontecendo, então eu não sei o que fazer. Eu conversava agora há pouco com representantes do Ministério Público, estou conversando com representantes dos municípios, e todos muito preocupados. Por exemplo, a minha terra natal, Imperatriz, que a gente tem feito aí o máximo para poder ajudar também, lá já está superlotado os leitos. Né? Vamos colocar aonde
o restante dos pacientes que vão chegando, porque não é só Imperatriz, toda a região depende de lá. E assim precisa como de... São Luís precisa de leite, precisa de receber. tempo, né, senador? Precisa de tempo hábil para poder você disponibilizar, fazer a criação, a abertura de novos leitos. No interior do Maranhão, nós temos uma ocupação de leitos de UTI que está ultrapassando 75%, e é uma realidade muito, mas muito preocupante, porque dos 217 municípios, nós temos apenas 16 sem registros da doença hoje, o que não significa dizer que amanhã esse número já não chegue na sua totalidade. Mas nós temos um problema grave, porque não é no Brasil apenas, foi no mundo, porque Sim. faltou insumo para isso. Nós não temos testagem, a testagem ainda é muito pouca. Se você quiser, tem lugar que tem dinheiro e não tem o equipamento, porque não tem de onde pegar, porque todo mundo comprou ao mesmo tempo. Então, quem garante que essas 16 cidades já não têm contaminados? Porque hoje nós temos, infelizmente, pessoas que estão subnotificadas, e isso é enorme o número. Nós sabemos como está acontecendo no Brasil todo. Então eu peço e rogo mesmo a Deus, primeiro, para que Ele dê discernimento, conforto para as famílias que estão passando por esse momento difícil, para que nos dê paciência para podermos entender que se todo mundo fizer o isolamento social de forma correta e levar esse assunto a sério, nós vamos ter, mais rápido nós vamos sair. Se a gente para todo mundo junto e respeita as normas do isolamento, já o comércio está aberto, as pessoas estão voltando aos poucos à sua normalidade. Ontem mesmo o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei importante, que foi a obrigatoriedade do uso de máscaras. É um projeto do Pedro Lucas Fernandes, maranhense, deputado, e o relator foi também o deputado maranhense, o deputado Gil Cutrim. Então, assim, era necessário a gente ter que fazer uma lei para falar para as pessoas que elas têm que usar uma máscara caseira na rua para evitar passar gotícula e contaminar eventualmente alguém ou ser contaminado. Então, assim, é muito também, Kate, da consciência. Infelizmente, a gente sabe que as pessoas pagam para ver. E o problema é que quando vem, aí não levavam a sério, e quando vem, infelizmente, é uma doença traiçoeira. Ela muito rápido, ela toma de conta do pulmão da pessoa, os que têm realmente que não aguentam, que não passam aí porque muitos são sintomas são diferenciados, né? Mas são sintomas leves, mas outros, infelizmente, são graves. O organismo de cada um é uma loteria, na verdade, né? É uma loteria, uma roleta russa. Então, quando pega, infelizmente, já não tem muito o que fazer. Eu queria te pedir também a oportunidade de, além de dar essa notícia muito importante do Enem, que nós temos certeza que ele vai ser adiado, né? Só me pergunte para o senador Weber, ele vai ser adiado para dezembro, para janeiro, para fevereiro, nós não sabemos. O importante é que ele não vai ser mais na data que o governo queria realizar, né? Isso já é um ganho por si só, né? Isso já é um ganho. Um ganho por si só, porque 2 meses ou 3, isso já dá um tempo muito bom de ajudar a recuperar. Exatamente. E aí hoje eu estou muito também focado, além das agendas que nós temos no Senado, a partir de 4 horas da tarde nós vamos ter hoje 5 projetos para votar importantes, mas tem um na Câmara dos Deputados, que é de minha autoria, já está aprovado no Senado e só estava dependendo de aprovar na Câmara. Eu estou aqui com um pensamento positivo, porque isso, Kate, foi uma das bandeiras fortes da minha eleição, e o povo do Maranhão confiou em mim essa luta, que é acabar com o abuso que as empresas de serviços importantes, essenciais, cometem com os nossos consumidores, com as nossas famílias. Ou seja, no meu projeto, a gente acaba a gente proíbe com o corte de energia elétrica e de água nos finais de semana, nos dias que antecedem o final de semana, e os dias que antecedem os feriados. Ou seja, terça-feira é feriado, a equipe do corte da luz, lá da SEMAI, ela não vai poder cortar na segunda-feira a luz do cidadão que estiver lá em débito. Por quê? Porque se cortar na segunda, ele tem um feriado e acaba que não consegue resolver nada, porque está tudo parado, e aí o pouquinho de comida que ele tem na geladeira, o idoso que ele tem dentro de casa, a criança que ele tem dentro de casa, ele fica sem as condições mínimas, dignas, de dar esse tratamento e esse atendimento à sua família. Então,
vai proibir. Dia de sexta-feira também vai ficar proibido corte de energia, corte de água, para que o cidadão tenha tempo de poder, caso haja o corte, ele tenha tempo de fazer o seu bico, conseguir o dinheiro, pagar e ser reposto o serviço. É humano isso, né? A grande vitória, e a segunda vitória importante nesse projeto, Kate, é acabar com as taxas de religação. Então a SEMAR vai lá, vai cortar a energia, ela paga, ela vai ter que voltar em 6 horas o serviço e não vai poder cobrar taxa de religação, que já é outro absurdo. Às vezes eles cobram umas taxas de urgência que são um absurdo, do absurdo, do absurdo. O cidadão tem mau dinheiro para pagar a conta e ainda querem cobrar uma taxa de religação. Então nós vamos, se Deus quiser, aprovar hoje na Câmara Federal, no Senado já está aprovado, aí basta o presidente apenas sancionar e daí nós vamos ter essa grande vitória e os brasileiros vão poder usufruir desse grande projeto. Olha, senador, primeiro eu quero dizer que é extremamente importante, né? 2 medidas extremamente importantes, mas antes disso, são medidas humanas, né? Humanas. Você lembra que tem ali um trabalhador que muitas vezes não tem nem o dinheiro para pagar a conta, quanto mais ter esse dinheiro para complementar, ter um dinheiro a mais para poder pagar a religação. Então, é humano isso. Queria lhe agradecer por essas 2 proposições que chegam em um excelente momento para essa turma que trabalha, que está nesse serviço essencial. Queria também informar que a gente está fazendo a transmissão aqui ao vivo, mas também está lá pela rádio ao vivo, Difusora FM. Senador, eu queria agradecer sua participação, já pedindo o seu retorno aqui para tratar com a gente sobre essas 2 demandas. Hoje vai ser tratado, se for votar, vai estar na pauta da Câmara Federal. Quando for aprovado, nós iremos já avisar para vocês, tá? E se Deus quiser, amanhã já anunciar aí para os nossos queridos maranhenses, amigos, correligionários, para todos os simpatizantes, para todas as famílias dessa notícia aí maravilhosa, diante de várias notícias ruins que nós estamos tendo no meio dessa crise do coronavírus. E sobre o Enem, eu vou continuar mantendo vocês informados, tão logo quando tiver outros desdobramentos. Olha, senador, por falar em família, né? A gente vê a figura do senador e muitas vezes a gente esquece, né? Que está ali em meio a uma decisão importante, outra, a gente escutando aqui a zoadinho, o barulhinho da criançada aí, se movimentando, porque não deixa de ser pai de família, não deixa de estar no exercício da profissão, mas a criançada está por aí também, né? Aqui nós estamos assoviando, chupando cano e o Miguel aqui chamando o papai, porque daqui a pouco eu vou pro Senado de novo. Tá vendo? Todo mundo diz assim, oi pessoal. Dá tchau. Que legal, obrigada, senador. Um abraço nosso para toda a família. Cadê todo mundo? Ai, tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo lá do outro lado, tá? Tchau. Até logo, viu? Vocês. Muito obrigada. Vamos lá. Muito obrigada. A criança é sempre uma figura, né? Que tira a gente assim e deixa a gente num conforto tão grande para deixar a situação mais leve. Muito bacana. A gente retorna com o senador em uma outra oportunidade para ele então tratar conosco sobre essas decisões que são importantes num cenário nacional. Mas como eu costumo dizer, senador maranhense, a gente puxa aqui para o nosso quadrado, dando então essa informação e essa notícia para todos os trabalhadores de serviços essenciais que estão na labuta, né? Que estão diariamente aí nessa luta.